Muito bom dia a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também por todos os meios de comunicação da internet e os demais meios, e também lá em Valparaíso, Chile, onde está o missionário Miguel Bermudes Marim, na congregação que o reverendo Sérgio Aguilar pastoreia. Hoje, sexta-feira, 1º de março deste ano 2024, temos como tema a vinda do Filho do Homem com seus anjos, que foi pregado 14 de fevereiro de 2014 em Cali, Colômbia. Ali nosso irmão William leu a escritura do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, do versículo 29 ao 31, onde diz: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A vinda do Filho do Homem com seus anjos. Podem se assentar, por favor. Nos diz na mensagem preparando para ser adotados, que foi pregado domingo 29 de janeiro de 1997, aqui em Caí, Porto Rico. Nosso irmão William nos diz: agora vejam que tem uma ordem para a adoção dos filhos e filhas de Deus. E todos estarão sob o ministério do anjo do Senhor, do anjo do pacto, que é o mesmo anjo que apareceu a Moisés, o mesmo anjo que apareceu a Abraão, o mesmo anjo que apareceu a todos os profetas do Antigo Testamento e depois se encarnou na pessoa de Jesus. Agora vejam que esse anjo, no tempo de Moisés, quando apareceu a Moisés, para que libertasse seu povo, que estava oprimido, estava escravizado, e Deus tinha ouvido o clamor, pois eles estavam clamando pela sua liberação, por sua liberação. No Êxodo, no capítulo 3, nos diz no versículo 1: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou Deus de Abraão, Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aqui vocês vejam que ele está se identificando com esse Deus que esteve manifestado ali no tempo de Abraão, de Isaac e Jacó. E nesta ocasião ia se manifestar por meio de Moisés. Porque é o mesmo Deus trocando de máscara, mudando de máscara, ou seja, é Deus imorfo, mas continua sendo o mesmo com o mesmo programa, com o mesmo projeto, o mesmo plano que ele teve desde o princípio, cumprindo o seu programa no meio da raça humana. com esse instrumento em cada era e em cada dispensação.
mas continua sendo o mesmo dono. É como quando a gente vai construir um edifício, ou vamos dizer, para colocá-lo assim mais detalhado, uma casa. E divide a construção com diferentes empreiteiros. E as pessoas que passam por ali, primeiro veem ao que está removendo a terra. Umas máquinas e alguém operando essas máquinas. Mas depois de certo tempo passa e vê outro administrando umas pessoas que estão construindo umas sapatas e colocando o concreto. E depois passa e vê a casa erguida, mas vê outras pessoas trabalhando com outro chefe pondo janelas. Depois passa novamente e vê outro grupo com outra pessoa os administrando, já fazendo a pintura. Depois passa novamente e vê uns eletricistas lidando com cabos, com luzes e lâmpadas e outro administrando. Depois vê outras pessoas que estão pondo as gramas, as plantas, tudo que é da parte do jardim, com outro que está administrando. E se ali estiver trabalhando também o do portão, ou porta, também para terminar aí, já também com outro administrador. Depois os utensílios, chega também um caminhão com os utensílios e as pessoas que vão instalar com outro chefe. E a pessoa diz, olha, quem será o dono? Quem é o que está administrando tudo? Então, de momento, pode olhar e ver vários líderes ali, mas tem somente um dono, tem somente um chefe. Ou seja, o dono da casa que tem tudo, que passou o projeto, como queria que ficasse assim, passou o arquiteto, veja, o Espírito Santo. E trabalha por meio de todos eles até que termina esse trabalho. Mas teve diferentes fases, diferentes etapas, essa construção. Mesmo que sabemos que o empreiteiro podemos colocar que é o Espírito Santo. E teve diferentes mestres para várias áreas dessa construção, para que entenda. Vejam que aqui, esse que aparece a Moisés, ele disse que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e diz também, então Moisés cobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu e do Ferizeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora que Deus está dizendo a Moisés o que ele vai fazer. E esse clamor, então Deus vem fazer uma obra para uma liberação. E toma esse instrumento, esse véu de carne, e faz a obra de liberação desse povo. Ele já tinha esse plano em seu programa de libertá-los, mas não era somente libertá-los, era que os iria pôr em uma terra que fluía leite e mel. Mais adiante, vemos também
que, pelo que Moisés fez, lhe custou não entrar vivo à terra prometida. Mas isso não quer dizer que os planos de Deus iam terminar aí. Bem, já terminou, Moisés fez o que não devia ter feito, portanto, não metereis este povo à terra prometida. E aparentemente ali se vê como que então acabou o plano divino dessa palavra que ele disse que os iria introduzir à terra prometida. Não. Deus continuou seu programa, seu plano. Então já tinha ali o homem preparado e de todos os modos cumpriu o seu propósito para o qual os libertou. Ou seja, continua sendo a obra de Deus sendo cumprida, a obra de Deus se cumprindo com outro instrumento, mas Deus continua sendo o mesmo Deus. E isso é o que algumas pessoas não entendem, não compreendem como Deus trabalhou de era em era e de dispensação em dispensação. Quando Deus termina com o mensageiro, isso não quer dizer que a obra chega até aí. O Filho de Deus vigia e então vê que em tempos passados, quando aconteceu isso, Deus levanta outro instrumento, outro líder. Porque é a forma que Deus tem companheirismo com o seu povo, com seus filhos. É por meio da maneira que eles mesmos se comunicam, se falam. Pois assim ele fala com seus filhos. Não é de outra forma, é desta maneira. Portanto, aí está dizendo que os libertaria. E depois vemos a obra consumada, a obra completa, mas não vemos a Moisés ali. Mas o que aconteceu aqui? Moisés não está e agora está Josué, mas está na terra prometida, porque Deus cumpriu sua palavra, os introduziu ali à terra prometida. Agora, isso é o que está nos dizendo aqui o nosso irmão William, nisto que estamos lendo, que esse mesmo anjo do pacto que apareceu a Moisés, apareceu a Abraão, o mesmo anjo que apareceu a todos os profetas do Antigo Testamento e depois se encarnou na pessoa de Jesus. Depois já vemos em carne humana em Jesus. Esse anjo estará manifestado em carne humana no último dia, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E esse termo, anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, como que tem feito com que certas pessoas creiam de certa forma, e esse véu é colocado para que não consigam compreender que esse mesmo anjo é o que esteve trabalhando em Paulo, em Irineu, em Martim, em Colombo, em Lutero, Wesley, porque é o mesmo anjo do Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. E aí, quando ele menciona anjo do Senhor Jesus Cristo, vejam, para esse tempo, como é o personagem, é o instrumento onde Deus está realizando a obra para os filhos de Deus nesse tempo, onde aí ele estava sendo manifestado. Então todos estão focados, por exemplo, no tempo de Paulo, olhando a Paulo. Paulo era esse anjo, ou seja, esse instrumento no qual Deus estava operando nessa pessoa a porção correspondente à primeira era. E assim aconteceu em cada uma das eras. Continua sendo o anjo do Senhor, mas que no Apocalipse vemos ele dizendo, eu, Jesus, envio o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas, mas tem sido o mesmo anjo. O que acontece é que aí ele já coloca, ou enviando já para esse tempo, onde estaria mostrando as coisas que seriam, as coisas que iam acontecer no último dia. Mas essa escritura tem múltiplos cumprimentos. Porque vocês vejam que esse mesmo anjo, no qual esteve manifestado em Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero e no irmão Branham, o vemos na visão da grande carpa catedral, o qual ali está realizando e cumprindo ali a segunda vinda do Senhor. Mas
ouvimos em todos os mensageiros e ouvimos realizando uma obra grande através do ministério do reverendo William Branham. Mas o cumprimento da vinda do Senhor com os ministérios de Moisés e Elias ainda não tinha se cumprido, porque isso corresponderia ao tempo do fim, onde a igreja teria uma grande capa catedral e onde Deus estaria operando ali os ministérios de Moisés e Elias para dar a fé do rapto a todos escolhidos de Deus que estavam nessa etapa na qual o que lhes faltava era a fé do rapto. Ou seja, o que lhe faltava era receber a revelação do sétimo selo, a revelação desse anjo que era diferente dos demais. Agora veja o que continua dizendo aqui. E através desse anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, desse último profeta, porque é o Benjamim dos profetas, ou seja, o último dos profetas, através desse profeta mensageiro, o anjo do pacto, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, estará cumprindo toda a promessa que ele fez para a sua igreja para o último dia. Estará cumprindo todas as profecias que correspondem ao último dia, porque toda promessa, toda escritura tem que ser cumprida na vinda desse anjo, que é muito diferente aos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E na página 95 do livro de Citas, no parágrafo 825, nos diz: a trombeta sempre demonstra guerra. O mensageiro, o anjo, vem à terra, o mensageiro da hora, como Lutero, ou seja, o mensageiro da hora. No tempo de Lutero, então, tinha que aparecer o mensageiro nessa era, que era Lutero. No tempo de Wesley, pois tinha que aparecer o mensageiro desse tempo, que era Wesley, e assim por diante. Como qualquer um dos mensageiros dos quais falamos. E o que ele faz? Ele chega e abre um selo, é revelado, soa uma trombeta e uma guerra é declarada. E lá vão eles. E então o mensageiro morre. Aí ele escreve em mensageiro morre, ele escreve Apocalipse 11, porque aí já está mostrando o que seria com esse último mensageiro. Ele sela esse grupo à parte, esse grupo que está introduzido, e uma praga cai sobre esses que rejeitaram. E então eles continuam, então se organizam e obtêm outra organização. Aqui nesse livro de Citas ele escreve, o anjo abre o selo. No outro livro de Citas que ele tem ali, nesse mesmo extrato, escreve, o selo é aberto quando a mensagem chega, e desenha uma estrela de Davi. Ou seja, que o selo se abre com a presença desse anjo, desse ministério aí nessa era, na porção correspondente. Continua dizendo, por isso que quando o sétimo anjo mensageiro das 7 eras da igreja gentia viu, esse anjo mensageiro viu e disse que esse era o que tinha o sétimo selo, do qual no livro Os Selos nos diz que era o que tinha o sétimo selo. E ele disse, o que eu tenho me mantido com a pergunta em minha mente a minha vida inteira, toda a minha vida. Os outros, vamos ver. Na página 469 do livro Os Selos, diz, e perceberam que eu disse que um desses anjos era muito estranho, parecia diferente dos demais, estava em uma constelação com 3 a cada lado e um em cima, e o que estava do meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o sétimo anjo. Ele brilhava mais e significava mais para mim do que os demais. Eu disse que tinha um peito assim, robusto, e estava voando para o Oriente. Disse a vocês também que me ergueu, me levantou. Se lembram? Agora, aqui está. Era o que tinha o sétimo selo. O que tenho mantido com a pergunta na minha mente é toda a minha vida. Amém. Os outros selos significaram muito para mim desde já. Mas vocês não imaginam o que tem significado esse sétimo.
Agora vejam que esse anjo é o que tem o sétimo selo. E ali ele nos disse que o selo se abre quando a mensagem chega. Ou seja, e no outro escrito diz, o anjo abre o selo, ou seja, aqui com a aparição do anjo, o aparecimento do anjo em cada era, então esse selo abre. E assim é com o sétimo selo. O que ele tinha nos falado, que esse mistério seria aberto em uma grande capa catedral. Consequentemente, esse anjo, que era diferente dos demais, tem que estar manifestado nessa grande capa catedral para que com sua vinda abra o sétimo selo. E aí continua dizendo, ou seja, que por meio da manifestação em carne humana desse anjo mensageiro se cumpriria o sétimo selo, ou seja, a segunda vinda de Cristo, e seria realizada a obra de Deus, a obra de Cristo, prometida para o último dia como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para a adoção de todos os filhos e filhas de Deus. Ou seja, que com o aparecimento desse anjo que era diferente dos demais, nesse tempo final, ele viria e se manifestaria como o leão da tribo de Judá, não como cordeiro. Enquanto ele esteve nas eras, esteve como cordeiro. Enquanto esteve no tempo desse poderoso arcanjo no meio da igreja, esteve como cordeiro, porque ele dizia, bem, e vocês podem ver aí na história que ainda era feito chamamentos para as pessoas vir receber o Senhor, eram batizadas em água, realizava batismo, santa ceia, lava-pés, o que correspondia a uma obra como cordeiro, uma obra na dispensação da graça. E para a vinda desse anjo forte, tinha que estar o povo já tinha que estar preparado, ou seja, na posição e completos, porque ele disse que ele estava ali fazendo intercessão até pelo último, e quando esse último entrou, então ele ia fazer essa mudança de cordeiro a leão. Portanto, para realizar essa obra de reclamação, o povo tinha que estar completo. E o povo já tinha que ter entrado por essa porta em sua primeira vinda. E para receber o corpo glorificado, assim como recebeu o corpo teofânico da sexta dimensão, se entrou pela porta da primeira vinda do Senhor, para receber o corpo glorificado requer entrar pela porta da segunda vinda do Senhor, o qual viria como leão da tribo de Judá. Vem? Tudo segue paralelo com a vinda desse anjo. No meio da igreja, se abriria o mistério, seria aberto o mistério da segunda vinda do Senhor. Agora vejam, para que diz? Para a adoção de todos os filhos e filhas de Deus. Na página 98 desse livro de citas, no parágrafo 855, nos diz: todas as hostes dos céus estavam em silêncio por essa meia hora, quando esse mistério do sétimo selo, no livro da redenção, foi aberto. Pense nisso, mas está aberto. O cordeiro o abre. Sabe o que aconteceu? Eles tiveram um temor reverencial por ele. E ali ele escreve a meia hora de silêncio. E escreve também nesse outro livro a meia hora de silêncio na vinda do Senhor, ou abertura do sétimo selo. E ele nos havia dito que ainda para esse ano 2009, vejam ali, ele nos disse que a meia hora de silêncio ainda não se cumpriu. Ou seja, que na manifestação deste anjo, que era diferente dos demais, a meia hora de silêncio ainda não estava, porque cumpriria a meia hora de silêncio, realizaria a meia hora de silêncio com esse ministério no meio da igreja em uma nova dispensação, a dispensação do reino, onde estaria cumprindo sua vinda e onde ele estaria como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o qual viria como ladrão na noite. Ou seja, que o mundo não sabia o que está acontecendo. Somente os escolhidos de Deus compreenderiam
esse mistério, porque ele vem por eles. E se não, e se a pessoa estiver em um lugar esperando, e esperando que alguém o venha recolher, ou venha buscar, e do lado tem alguém que está lhe falando, olha, vai vir assim, vai vir assim, vai vir desta forma, e vai vir desta forma. Então a pessoa fala, olha, o que está me dizendo todas essas coisas, esse aqui, parece que é ele que vai me levar, porque ele está falando-me assim. Então é ele que está me preparando para eu ir à ceia das bodas do Cordeiro, com tudo isso que ele está me falando, e está me falando que fique alerta, que fique preparado, e todas essas coisas, e de momento, já não está mais. Mas eu entendia que ele era o que ia me levar ao lugar para onde vou. E eu estou aqui preparado. Me faltam somente alguns detalhes, mas... Bom, vamos ver o que ele me disse. Ele me disse que ele virá assim, virá assim, virá assim. E de repente chega alguém, buzina, esse preenche os requisitos, vão te buscar em certo veículo, de certa forma, daí vai descer uma pessoa assim e assim. Já está identificando pelas Escrituras. Olha, mas esse tem a pinta, esse identifica exatamente como ele me disse. Mesmo que, olha, esse aí parece que é alguém que eu conheço e vai se aproximando. Mas se esse era, se é esse, eu não sabia que seria você que Deus tinha enviado para me buscar. Era você. Agora, veja assim, dessa forma, e falamos assim, bem simples, de uma maneira natural, porque vejam, isso é o que Deus está fazendo hoje, e vocês vejam que quando diz como ladrão na noite, é porque ele estará cumprindo plenamente esse trabalho da maneira que ninguém se imaginava como seria. Por que digo ninguém? Porque não estava escrito. O irmão Branham não tinha falado nada. O anjo disse, disto não vai dizer nada. Ninguém pode dizer que sabia como era. Porque ninguém sabia nada, porque era um mistério completamente. E era algo que estava na mente de Deus. Era algo que ele tinha ali como um segredo. Era algo que ele tinha escondido. Mas que quando ele começasse a trabalhar no meio da sua igreja, por meio desse instrumento, o escolhido ia perceber, porque ao ter a percepção profética, então aí se abre, e é permitido por Deus, esses escolhidos conhecer esse mistério. Quando Jesus disse, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Isso está por aí por Mateus. Mateus 11, vamos ver. 11:27. Mateus 11:27. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, Te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos meninos. Sim, Pai, porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Agora, vejam que ele permite, como ali permitiu Billy Paul ver o anjo, e foi com a permissão do irmão Branham. Vejam, tinha um travesseiro colocado em seu rosto, ou seja, tinha um véu.
E com a permissão do anjo, sim, pode me ver. Agora vejam como ali está se cumprindo algo muito, porém que muito importante, porque nem todo mundo verá o cumprimento da segunda vinda do Senhor. E nem todos, vejam, ali estava o irmão mais novo do irmão Branham, Donnie. E ele lhe disse, eu posso acordar Donnie? Ou seja, eu posso lhe dizer, olha, para que vejas o anjo? Ele disse, não. Agora vejam que por mais que a pessoa procure e lute para ver, ou para entender, ou receber, ou crer, se não lhe é aberto os olhos, se não lhe é permitido por esse anjo que seja aberto os olhos dessa pessoa na terra, não tem quem lhe abra os olhos espirituais dessa pessoa. Ficará cega. Nunca verá o cumprimento. Mas aqueles aos quais lhes é concedido a bênção e lhes é dado a autoridade, o Espírito Santo, através desse instrumento, dá que abra os olhos dessa pessoa. Não tem quem evite que essa pessoa veja. Pode lhe falar um montão de coisa, pode lhe falar um montão de coisa contra. Esse escolhido se manterá firme porque viu o anjo. E com esse, fica até que o transforme. O agarrará e não o soltará, porque já o encontrou, já o viu. Viram a forma? Como Deus mostrou ali, naquele lugar, naquele quarto, mostrou que nesse tempo final estaria acontecendo no mundo que pode ter, em uma ocasião ele disse, 2 estarão em uma cama, um será tomado e outro deixado. Ou seja, ele coloca dessa forma, assim. Porque vocês vejam, podem estar na mesma congregação, e uns podem ver e outros não. E esses que não podem ver, em vez de se pôr a orar, então vão e começam a criticar, começam a blasfemar e falar que isso não pode ser assim. Porque não estão ordenados para receber as bênçãos sob essa nova dispensação que começou. Agora veja, nosso irmão William continua dizendo aqui, porque para isso é a vinda de Cristo, para tocar a trombeta final, ou seja, a mensagem do Evangelho do Reino, e revelar sua vinda no último dia, e nos preparar para a transformação do nosso corpo, de nós que estamos vivendo, e para a ressurreição dos mortos em Cristo. Para isso é a vinda do anjo que tem o 7º selo, e que apareceu lá na constelação de 8 anjos, em 1963, no céu. E na mensagem O Mistério da Palavra de Deus, Alimento no seu devido tempo, pregado 15 de setembro de 1997, em Honduras, nosso irmão William diz, sem a vinda desse anjo em carne humana, esse anjo que era diferente dos demais, não tem 7º selo aberto. Agora veja o claro que ele estava falando aí, desse mistério. Mas ao mesmo tempo, o escondido, o oculto que estava naquele tempo, porque como não estava se manifestando, como não estava cumprindo a vinda desse anjo, pois ao não estar manifestado e cumprindo esse ministério aí nesse instrumento, então esse selo não estava aberto, estava selado. E diz, e não tem 7º selo aberto, não tem cumprimento do 7º selo, e consequentemente não tem segunda vinda de Cristo. Porque esse anjo é o anjo que cumpre a segunda vinda do Senhor. E como lemos na mensagem de ontem, vejam, que ele dizia naquele tempo que a vinda desse anjo forte ainda não tinha se cumprido. A segunda vinda do Senhor não se cumpriu. Por que ele falava assim? Porque ainda não estava manifestado esse anjo operando esse ministério nesse instrumento. Ou seja, que tinha que esperar
que nascesse, crescesse, para, no determinado momento, Deus, como aconteceu com Jesus. Vejam que esteve um ministério, e já quando estava adulto, ou seja, nasceu, teve que nascer, teve que crescer. E quando chegou a etapa que ia cumprir o ciclo messiânico, esse tempo messiânico, então vejam, então ali foi quando começou essas etapas em seu ministério, foi batizado e todas essas coisas. E começou o ministério messiânico, da primeira parte da semana número 70 da profecia de Daniel. Agora, ele nos disse várias vezes que na grande capa catedral era onde estaria sendo realizado a fé do rapto que estaria sendo pregada ao povo. Ou seja, Deus estaria abrindo o mistério do sétimo selo. E pela lógica, se é em uma grande capa catedral, se estaria abrindo o mistério da segunda vinda do Senhor, e se estaria abrindo o mistério do nome novo e todas essas coisas, então esse anjo tem que estar no meio da igreja para cumprir esse sétimo selo, consequentemente para cumprir a segunda vinda do Senhor. E nessa mensagem dos ungidos, do último dia, que no final foi colocado uma mensagem, umas paginazinhas da visão da grande capa catedral, onde ele escreveu que o ministério que estava operando ali era o ministério da segunda vinda do Senhor. Vamos ver se conseguimos encontrar aqui. Isso é nessa mensagem dos ungidos os ungidos do último dia. E foram colocadas essas últimas páginas das 56, essas paginazinhas são, e aí está tudo detalhado. Ele vinha falando sobre a visão da capa, e quando o irmão Branham diz aí, então o anjo do Senhor e eu descemos ao pequeno quarto. O que ele me disse ali, terei que guardar em segredo o resto da minha vida. E aí nosso irmão William, nessa porção aí, escreve, é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Se esse é o ministério do Senhor em sua segunda vinda, Deus sempre opera um ministério em um véu de carne que esteja vivo. Porque quando vierem na ressurreição, regressa em corpo eterno e glorificado. E é uma etapa para realizar um trabalho diferente dos trabalhos que são realizados com esses corpos terrenos, porque já é outra fase do programa divino. Mas enquanto estamos nesses corpos terrenos, Deus continua trabalhando como trabalhou em todo momento, em todo tempo, através de um instrumento, através de um véu de carne. Agora aqui continua dizendo, e consequentemente não tem segunda vinda de Cristo, e não pode ter então fé para o rapto, e não pode ter transformação. Vamos ler esse parágrafozinho, essa frase novamente, para ter bem completo. Sem a vinda desse anjo que era diferente dos demais, em carne humana, não tem sétimo selo aberto, não tem cumprimento do sétimo selo e, consequentemente, não tem segunda vinda de Cristo. E então não pode ter fé para o rapto, e não pode ter transformação, nem ressurreição, nem rapto para os escolhidos, porque a fé para o rapto é produzida pelos 7 trovões do Apocalipse capítulo 10 e revelam o sétimo selo. O que os 7 trovões produzem? Do Apocalipse capítulo 10. Produz a fé do rapto. E o que é que revela? O mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. No livro Os Selos, na página 104, ali nos diz,
na 104 embaixo. E eu creio que por meio dos 7 trovões, nos últimos dias será revelado o que se necessita para preparar a noiva para ter a fé do rapto. Vejam, o que traz a fé do rapto? Os trovões, porque com o que temos agora não poderíamos subir. Tem algo que tem que vir para nos preparar, porque como estamos agora, apenas temos fé suficiente para a cura divina. Temos que ter fé o suficiente para sermos transformados em um momento e sermos tirados dessa terra. E mais adiante, se Deus quiser, viremos onde isso está escrito. Agora vejam que é com a vinda desse anjo que esse 7º selo é aberto e é proclamado, os trovões são proclamados e através dessa pregação é dado a conhecer a igreja o mistério da sua vinda. Vejam a mensagem às obras do 7º selo, pregado 4 de maio de 1998 em Catemaco, Veracruz, México. Nosso irmão Ilha diz: assim que as obras do 7º selo testifica de onde o 7º selo está se cumprindo no último dia. Onde está o anjo que tem o 7º selo manifestado no último dia? As obras que estarão sendo feitas por esse instrumento, onde o 7º selo estará, ou estará identificando como véu de carne, onde o 7º selo, o anjo que era diferente dos demais, está manifestado nesse último dia, porque estará fazendo as coisas que ele prometeu que faria nesse último dia, cada uma em seu devido momento. Agora vejam, uma coisa importante aqui. No tempo de Davi, nos Salmos, quando ele falou e disse: furaram minhas mãos e meus pés, contar posso todos os meus ossos. Capítulo 20, versículo 16, veja, diz: porque cães me rodearam, quadrilha de malignos me cercaram, furaram minhas mãos e meus pés. Pode-se contar todos os meus ossos. Eles me olham e me observam, entre si repartiram minhas vestes e sobre minha roupa lançaram sorte. Não foi isso mesmo que aconteceu com Jesus? Agora vejam o que Pedro diz, o apóstolo Pedro, do sofrimento de Cristo, onde diz que esses profetas, vamos a ver aqui, em 1 de Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 11, versículo 10 em diante diz: os profetas que profetizaram da graça diligentemente profetizaram da graça que foi dada a vós, indagaram que tempo ou ocasião do tempo do Espírito de Cristo que estava neles. O que estava neles? O Espírito de Cristo indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então ali Davi ali, ele funcionou com esse sofrimento, tanto e tanto que ele os viveu, ou seja, ele entrou nesse personagem e agiu como se fosse o próprio Cristo que estava passando por essa situação. Ou seja, ele estava cumprindo esse personagem
como diríamos, haciendo ou un se doble. estava, como dizemos, como um dublê. Es como cuando uno va a hacer É como quando a gente un acto en un vai fazer uma cena teatro de una em um obra. teatro, a cena de uma obra, En la escuela e a hacía gente, mucho eso de na los- escola los fazíamos teatros, muito de isso dos teatros. diferentes obras. É, Por ejemplo, si era la várias obra as de, cenas, por exemplo, se fosse uma obra do Super-Homem, allí aparecía un então ali niño con la apareceria um menininho com a de Superman, capa do Super-Homem, capa, así para los colocando niños, assim para as crianças, y llevaba a cabo e la fazia obra de Superman. a obra Estamos hablando de do esos Super-Homem. términos, Estamos falando nesses termos pero assim, vamos a ponerlo mas vamos más- colocar assim, más real, mais real, porque ya esos son porque isso aí já são muñequitos y cosas así que vamos a bonequinhos e ponerlo a- coisas assim, são bonecos. uma obra Vamos colocar assim uma como la obra de como Mel Gibson, por ejemplo, a que de hizo Mel Gibson, la película que fez o filme La Pasión de Cristo, A por Paixão de ejemplo. Cristo, Ustedes por pueden exemplo, vocês podem ver cómo ver él se metió en ese como ele personaje, entrou nesse personagem tanto y tanto, de tal forma en el cual él vivió que ele viveu tanto ese personaje, tanto esse personagem se vio y uno que foi visto pudo ver, aunque sea un poquito. e a gente pôde ver, ainda que seja um Muitos- pouquinho. Muitos No teníamos que ver eso para saber não los precisaríamos sufrimientos ver que él isso pasó para allí. saber o sofrimento que ele Y passou esos ali. días, pero vean, cuando se E hace nesses dias, una vejam, película quando así, fizeram um filme pues, assim, uno ve então a gente vê todos los detalles todos os detalhes que Dios permite que el mundo que Deus permite pues, pueda comprender que y o mundo plasmar en possa una obra así. compreender aí Pero el que manifestada más em o uma menos obra que assim. vio esa película O que mais, o que chorou. menos, quem viu esse filme Porque chorou. se metió en ese personaje. Porque ele Lo entrou viveu. nesse personagem e o viveu. Dice en una ocasión que Em uma ocasião ele disse dejou que Deus parte deixou desse sofrimento parte para de nós. seu sofrimento para nós. porque si sufrimos con él, Porque se sofremos com ele, reinaremos com ele também. pero vean que cada mensajero Mas vejam que cada en el mensageiro, tiempo en que le tocó no vivir, tempo que lhe correspondeu viver, estuvo metiéndose en ese esteve personaje, entrando nesse Em el personagem estuvo llevando a cabo esa obra através do qual esteve realizando essa obra de redenção na cruz do del Calvário. Antiguo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, Ellos reflejaron e eles lo refletiram que sería ese sufrimiento o que seria esse que sofrimento pasaría el Mesías que o en su Messias primera passaria em sua primeira vinda. venida. Ahora, ¿qué de la segunda venida? Agora, o que será da segunda vinda? También igual. Também Cada igual. Miren, por Cada ejemplo, vejam, nuestro por hermano exemplo, o nosso irmão Branham. Branham. No fue nuestro hermano Branham Não ya en el foi Cairo o nosso irmão Branham, para irse já não estava lá já no Cairo para ir allá a los judíos lá para os y judeus. mostrar la señal del profeta. Eles mostraram o sinal do profeta, Vean, él tenía mas vejam, por dentro el por Espíritu de dentro Cristo. ele tinha o Espírito de dice Cristo, en el porque libro ele de disse Citas, no livro de El Citas, Espíritu o el Elías o Espírito de este tiempo ou es el Señor Jesucristo. o Elias desse tempo é o Senhor Jesus Cristo, Es el que opera porque los é ministerios. o que opera os ministérios. Tenía ese deseo, esse E ele amor tinha por esse esse pueblo. desejo, esse amor Claro por que esse tenía esse povo, amor por claro esse que pueblo. tinha esse amor por esse povo. Al igual que con la novia Igualmente de com a su noiva tiempo, do seu tempo, del grupo de su tiempo. do grupo E ele do seu desejava tempo. que seu E ele grupo desejava recebiera que seu grupo recebesse Esa promesa essa promessa de transformación de estando transformação estando vivo. vivo. Y Dios le va a conceder eso al E hermano Deus Branham. vai conceder isso ao irmão Branham. Haverá um que crerá, grupo que que crerá e verá, cumprimento crerá da e verá o que era cumprimento diferente da dos demais. a vinda E desse será anjo que era transformado. diferente dos demais e será Ahora transformado. vean, él mostró Agora vejam, ele mostrou, com isso ele que mostrou não era ele, que não não era era o ele, ministério, não era o tinha que ser ministério, conforme tinha Apocalipse que ser conforme Apocalipse Ahora, ¿qué 11. pasó luego? Dios Agora, se lo o que lleva. aconteceu depois? Deus o Y levou. todo el mundo en ese tiempo, E porque naquele ahora, tempo todo así mundo, cualquiera, porque agora todo el mundo ve assim ahora la qualquer historia, todo mundo han vê a pasado história agora e ya
Já passaram quantidades de anos. E agora qualquer um vê e diz, ah, claro, ele era o precursor, ele não podia, Deus não podia cumprir isso nele. Os que estão um pouquinho mais avançados. Porque tem outros que ainda estão pensando que ele vai regressar. Mas vejam que agora acontece o mesmo. E tem uns que estão dizendo, não, ele tem que voltar, nosso irmão, ele tem que voltar para cumprir o que ainda falta por cumprir e nos dar a fé do rapto para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Ele passou pelo mesmo processo que os mensageiros passaram. Vejam, nos trouxe as boas novas, mas no final, ele percebeu que ele veio para trazer essas boas novas e tinha que dá-las todas, mas estava falando e trazendo sua mensagem, focando tudo nele. Mas já no final ele mesmo fala até onde lhe é permitido dizer, de certa forma, para que com a vinda desse anjo forte, com a vinda desse anjo que era diferente dos demais, tomar todas essas boas novas, todas essas notícias e montar esse quebra-cabeça. E com sua presença em carne humana, o povo entender e compreender tudo o que foi trazido. E então ver cumprido, ou seja, ver tudo em cumprimento no meio da igreja. Ele disse, ali naqueles últimos dias deste ano 2016, que tinha sido enviado da presença de Deus para trazer essas notícias. Aí ele já está se identificando de uma forma mais clara quem ele era. E o que trouxe à igreja, e uma vez que desse tudo isso, então tinha que ir. Mas o que aconteceu com a ressurreição e o rapto? Bem, essa era a etapa onde estaria sendo realizada essa mudança de dispensação, onde Deus estaria trazendo à sua igreja esse título de propriedade e por meio desse ministério estaria dando em uma nova era, em uma nova dispensação, estaria dando a fé para o rápido. Agora, vocês vejam algo aqui muito importante que ele continua nos dizendo aqui nessa mesma mensagem das obras do sétimo selo. Diz, ou seja, que não podem apressar. Ou seja, apressar, não, o que queremos ver é isso, os milagres. Talvez isso que querem ver, alguns é o que está para o final e querem ver o final sem ver o primeiro. Não, é porque eu quero ver os grandes milagres, quero ver os grandes milagres físicos. E aí é onde no livro de Citas, em uma porção ali na página 50, onde nos diz, parágrafo 436, vocês não percebem como é isso? Hoje as pessoas esperam que alguma coisa grande vai estremecer o mundo inteiro e tudo. Isso não é escriturístico, não, Senhor. A próxima coisa na ordem é a ida da igreja. Leia as eras da igreja e veja que todas essas outras coisas que tomam lugar é durante o tempo da cerimônia de casamento, quando a igreja está em glória. Deus regressa com grandes maravilhas para realizar milagres e coisas internacionais pelos judeus, de nenhuma forma para a igreja. E escreve Moisés, Elias e os milagres. Agora veja o que ele disse aqui. O que ele diz aqui, continua dizendo, espera até que chegue o aperto. Sente em outra parte, se é que não quer ver o que vai antes desse tempo. Ou seja, se não quer ver o que Deus está realizando no meio da sua igreja, antes disto que você está esperando, que são os milagres e maravilhas, então assenta aí num canto ou vá, como muitos já se foram, porque querem ver o final,
E ainda não aconteceu o que tem que acontecer antes disto, antes do final, que é a fé do rapto. O que Deus está cumprindo nesse tempo final. Esse é o tempo disto que está acontecendo, disto que foi dito que ia acontecer antes desses milagres e maravilhas internacionais. Para os judeus, o irmão Braha diz. Continua dizendo, mas convém ver o que é primeiro, porque o que é primeiro prepara você para o que vem depois, porque quando chegar essa plena manifestação de grandes maravilhas e milagre físico, Deus já terá feito grandes maravilhas e milagres espirituais, e lhes haverá aberto os olhos dos filhos e filhas de Deus, aos escolhidos, e estarão vendo a vinda do anjo que era diferente dos demais, velado em carne humana no seu anjo mensageiro, e revelado por meio do seu anjo mensageiro, e estarão recebendo a fé, a revelação, para serem transformados e raptados no último dia. Então, viram o simples que é tudo? É como quando está em um teatro. Vamos voltar ao teatro novamente. E está sendo realizada uma obra, está fazendo uma cena e a pessoa fala, olha, isso aí está muito chato, muito agoniante, falam demais aí, quando é que virá a ação? Quando vão fazer a ação? Eu vi no curta-metragem que tinha muitas ações e agora o que eu estou vendo é fala, blá, 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 blá. Deixa eu ir ali fora para uma esquina, comprar algumas pipocas ou um refresquinho, até que parem de falar aí, porque isso eu não necessito disto, eu vim para ver o filme, eu vim pela a obra e eu não estou vendo a ação aí, então eu quero a ação. E então vai embora. Sai, vai lá, compra, reúne 2 ou 3 que pensam iguais e ficam falando outras coisas. E quando voltam, as pessoas já estão ficando de pé e estão indo. Mas o que aconteceu aqui? Já desligou o telão, o projetor, e já não vê mais a peça, porque já terminou. Mas o que aconteceu? E já vê as pessoas com esse avivamento. Agora estamos falando desse outro lado. Deste não, porque já vimos em outra ocasião, que é quando a gente é o ator que está lá no palco. Agora nós estamos olhando por outro ângulo e as pessoas saem alegres, rindo, felizes, avivados. Olha, por que você está rindo? Garoto, você perdeu a melhor parte. Você saiu para fora, você se levantou e saiu, e aí foi que começou a melhor parte. Mas me explica, mas é que você tem que ver completo para poder entender. Não pode chegar agora no final, porque não vai entender nada, nem Papa, estará perdido. E assim vai acontecer nesse tempo final com os que deram as costas a esse anjo que era diferente dos demais, o qual está trazendo a revelação do 7º selo, a revelação da segunda vinda do Senhor. Saíram para fora e quando veja tudo já cumprido, onde estarão vendo muitas coisas no meio da igreja, como são crentes da mensagem, vão dizer, mas vem aqui, não se supõe que teria um rapto? O que aconteceu aqui? E recordem que isso são dias bem curtos. Ele apareceu ali nos 30, 40 dias. Ou seja, que a ressurreição, quando estiver acontecendo, será em um período de tempo muito curto. E todo esse movimento que haverá, a catástrofe por um lado e todas essas coisas, e depois que esses dias passarem, tudo será bem, mas bem difícil, e cada vez as coisas ficarão piores para a raça humana, porque a grande tribulação é algo bem terrível. E dirá, mas não se supõe que teria um rapto? O que aconteceu aqui? Bom, você ficou de pé e saiu quando estava sendo realizado a pregação para obter a fé para o rapto. E o rapto já aconteceu. No livro Os Selos, aí tem um lugar que ele fala, que ele disse, eles dirão, isso já aconteceu, ou seja, isso já é coisa do passado. No livro Os Selos, na página 97,
Diz, agora no capítulo 4 vemos que João foi levantado. Ali nos 3 primeiros capítulos vemos as igrejas. E depois já não tem muito quanto às eras da igreja. E nisto é onde penso que muitas pessoas serão surpreendidas, porque estão aplicando à igreja o período da tribulação e as coisas que acontecem durante esse tempo. E como disse ontem na mensagem, de repente a tribulação estará sobre a terra e dirão, por que não foi como a primeira vinda? Mas assim será o rapto. E acontecerá igual como aconteceu no passado. Aconteceu e não souberam. Agora não resta muito prometido para essa igreja, a igreja gentia, ou seja, a noiva. Tem outro lugar também que fala, ele lhes dirá, mas depois vamos procurar. Agora veja como aqui ele está nos falando deste evento e diz... Continua dizendo aqui. Vamos voltar a ler esse parágrafozinho aqui, onde fala: espera até que chegue o aperto, assenta em outro lugar. Se é que não quer ver o que vai antes desse tempo, mas lhe convém ver o que é primeiro, porque o que é primeiro te prepara para o que vem depois, porque quando chegar essa plena manifestação de maravilhas e milagre físico, Deus já terá feito grandes maravilhas e milagres espirituais e haverá aberto os olhos dos filhos e filhas de Deus, dos escolhidos. E estarão vendo a vinda do anjo, que era diferente dos demais, velado em carne humana em seu anjo mensageiro, e revelado por meio do seu anjo mensageiro. E estará recebendo a fé, a revelação para serem transformados e raptados no último dia. 114 do livro de Citas. E na página 114 do livro de Citas, parágrafo 1008, diz sim, eles continuarão igual como sempre, mas recordem, por todo esse tempo, Noé estava na arca. Igualmente a noiva estará selada dentro com Cristo. O último membro já terá sido redimido. O sexto selo já terá produzido. Já haverá produzido. E o sexto selo, o sétimo selo, o traz novamente à terra. O sétimo selo traz o título de propriedade. O sétimo selo, que é a vinda desse anjo que era dos demais, traz à terra. A qual grupo? O grupo que já está selado dentro do corpo místico de Cristo, dentro da igreja noiva do Senhor, como templo espiritual. E o sétimo selo o traz novamente à terra. O Cordeiro veio, tomou o livro da direita do que estava sobre o trono e depois se sentou. E reclamou que era seu, o que tinha redimido. Correto. Sempre foi essa terceira etapa. E em cima ele escreve: a terceira etapa, o sétimo selo, é igual, o traz à terra. Em cima ele escreve: Moisés e Elias, Apocalipse 11, do 15 ao 19, 8, do 1 ao 5 e 6, do 12 ao 17. O número 3 é o número de perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo novamente no natural entre seres humanos. E aí ele escreve a terceira etapa. E nosso irmão William continua dizendo: a revelação para ser transformados e raptados no último dia não são os grandes milagres e maravilhas que serão feitos nessa etapa do aperto, senão que é a revelação do sétimo selo sendo revelada, essa revelação sendo dada aos escolhidos de Deus por meio do anjo que era diferente dos demais, através do seu anjo mensageiro, porque são os trovões. A voz de Cristo, os trovões que dão à sua igreja a fé, a revelação para serem transformados e raptados, do que na página 212.
do livro Os Selos nos diz: a noiva ainda não teve um avivamento, ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Necessitarão esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. Ele prometeu. Como os mandará? Ali no que lemos, o 7º selo, ou seja, o cumprimento da vinda desse anjo que era diferente dos demais, é o que o traz à terra. Diz o 7º selo, a terceira etapa. 7º selo é igual o traz à terra. Quem é que traz à terra a revelação da segunda vinda do Senhor, que é proclamada pelas vozes dos 7 trovões? Esse anjo que era diferente dos demais. E tudo isso no cumprimento da visão da grande carpa catedral, que hoje está nessa etapa dos escolhidos de Deus receber essa fé para ser transformados e raptados. E nosso irmão William continua dizendo ali: a fé do rapto, onde está? Nos 7 trovões do Apocalipse, capítulo 10. Vamos nos colocar em pé. E assim, vamos deixar conosco o nosso precioso irmão e amigo com esse tema, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, ao Dr. William Soto Santiago.